No bairro Morada do Engenho, Natividade. Telefones 3841-1418 e 3841-2037. É a Ricardo vendendo barato, bom atendimento, melhor condição. É a Ricardo vendendo barato em Natividade, toda a região. Na Ricardo é preço baixo, variedade, promoção. Pagamento bem facinho, com carnê ou no cartão. Tudo em móveis e eletro pra melhor te atender. É a Ricardo vendendo barato, Ricardo Móveis feito pra você. Viva uma nova experiência de velocidade. Coloque uma fibra ótica da Digital Net na sua casa. É muito mais estabilidade e velocidade. Venha conhecer o plano Ultra Fibra, com velocidades de 15, 20, 30, 40, 100 e até 200 mega. É isso mesmo, até 200 mega. Uma velocidade incrível que só a Digital Net tem pra você. Ligue agora 0800 025 8354 e solicite já a sua. Plano Ultra Fibra. É só da Digital Net. Você na velocidade das emoções. Todos os dias, a qualquer hora, Café Luana em sua casa agora. Na cidade todos já sabem. Café Luana é o que satisfaz. Todo mundo diz, quero mais. Café Luana é saboroso e rende mais. Café Luana, há 65 anos trazendo qualidade de vida pra você. Um café com gosto e cheiro de café. Café São Geraldo, Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar. Tecidos, confecções, eletroportáteis. Casas São Geraldo, cama, mesa e banho, artigos pra presentes. Casas São Geraldo, Casa São Geraldo, Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar. Atenção, você não precisa mais gastar com medicamentos para hipertensão e diabetes. Vá à Pop Pharma e retire seu medicamento de graça. Basta levar receita, CPF e documento com foto. Outros medicamentos e fraldas geriátricas com até 90% de desconto. Consulte-nos sobre medicamentos disponíveis no programa. Aproveite a parceria entre Pop Pharma e Governo Federal, porque sua saúde não tem preço. Telefones 3841-2445. Com mais de 20 anos no mercado, Pacheco Pneus, peças e acessórios. Oferece serviços de qualidade com o menor preço da região. Em Pacheco Pneus, além de peças para todos os veículos, você conta com serviços em suspensão, troca de óleo, pneus, baterias, escapamentos, alinhamento, balanceamento e muito mais. Pacheco Pneus, nossa meta é sua satisfação. Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, bairro Balneário. Telefone 3841-1148. Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio: Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecom, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você. Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Pharma, Pacheco Pneus, peças e acessórios e Jornal Noroeste Agora. Ok, eleições 2020 aqui pela Rádio Natividade FM, nós já entrevistamos os prefeitáveis e agora vamos entrevistar também, a partir dessa semana, os candidatos a vice-prefeito do município de Natividade. De acordo com a ordem de sorteio, promovida na semana passada, com a presença também dos representantes das campanhas, ou seja, das chapas majoritárias, ficou definido que o nosso primeiro entrevistado seria, ou agora já será, já está conosco aqui, o candidato a vice-prefeito Pedro Teixeira, cuja chapa é encabeçada pelo Murilo Júnior. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelo fato de ter aceito o nosso convite. E eu acho que é a primeira vez que a gente abre uma sequência de entrevista com os vice-prefeitos.
há sempre aquela conversa, mas vice, entrevistar vice para quê? O vice, ele não tem função, o vice é uma figura que fica ali apenas aguardando um possível ou eventual impedimento do titular. Mas é importante sim, eu acho que, queira ou não, o vice tem o seu peso na hora do eleitor, né, apertar na urna. Evidentemente ninguém vota em vice, mas ele faz parte de uma chapa. E conforme eu disse, no eventual impedimento, é a pessoa que vai assumir o município, ou definitivamente, ou eventualmente, ou pelo menos momentaneamente. Pedro, mais uma vez, bom dia para você, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou te deixar à vontade para as apresentações, para quem porventura não o conheça ainda. Bom dia, Wanderson. Agradeço pelo espaço cedido. É um prazer estar aqui com o meu conterrâneo, né? Somos de Urânia. Sim, claro. E parabéns pelo exercício da democracia em estar nos ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Teixeira. Alguns conhecem como Pedro da Norma. Tenho 27 anos, Wanderson. Sou assistente social. Sou casado. Minha esposa é fisioterapeuta, Camila. Sou pai de 2 filhos, do Lourenço e da Clarissa. E atualmente trabalho em Natividade, na Fazenda Bandoli, trabalho no escritório da fazenda, se não a maior, uma das maiores do município de Natividade. E também trabalho no comércio, trabalho na distribuição de pães nos mercados, padarias, Natividade e região. Ok, o setor comercial acaba sendo, a produção e o setor comercial acaba sendo a sua atividade, talvez as principais, né? Isso aí, trabalho no comércio há 7 anos já. E na fazenda há 6 anos. Ok, só pedir para diminuir o áudio nosso aqui de retorno só, por favor. Mas, por não, Pedro, desculpe interrompê-lo. Fazenda de propriedade, sou Luiz Carlos Bandoli e sua família, né? E trabalho aí no comércio na cidade. Sou de Urânia, minha família toda de Urânia, morei até os 5 anos e depois vim com a minha mãe para cá. Pedro, é a sua segunda investida, né, no campo político, né? Você foi candidato, você está com 27 anos, sim. Você foi candidato pela primeira vez a vice-prefeito com 23. Quer dizer, muito jovem, talvez sim. O mais jovem candidato a vice-prefeito que eu acredito, né? Me desculpe se tiver outro na história. Eu fiz um estudo, mas acho que também não teve. Acredito ter sido mais novo. Inclusive nesse pleito da majoritária também o mais novo. Perfeito. Vamos entrar nesse viés da questão da juventude. É porque, inclusive, num artigo que eu escrevi dias atrás aqui, a gente, no perfil, né, de candidatos a prefeitos, o vice-prefeito eu não cheguei a fazer esse levantamento. A gente nota, que precisou que a legislação criasse um dispositivo para que ela tivesse um certo espaço, né, pelo menos nas chapas. O jovem também, de certa forma, ele é meio arredio. A gente vê, por exemplo, um perfil de candidatos a prefeito, a vice-prefeito, até vereadores, talvez vereadores um pouco menos, mas uma faixa etária um pouco maior. Atividade, inclusive, acho que a média é 51. Acho que na atividade, inclusive, está aqui, olha. Não, eu publiquei, inclusive, no jornal, na atividade está com uma média de 53 anos. 53 anos de idade. O que você acha que o jovem, ele é meio que arredio com a política? O que falta? Wanderson, acho que primeiro nós somos muito mal acostumados, né, com o tipo de governo que se fazia. E aí isso causa medo. Muita gente, eu não vou mexer com política, porque política só tem pessoas corruptas, pessoas más. E isso, eu te falo, por jovem, de ter ouvido isso uma vida toda, que apesar de ser jovem, mas milito na política já há mais de 10 anos, né? Então, as pessoas têm medo de se sujarem, de se mancharem, porque a história que vem, né, com ex-prefeitos, com o governador e tudo assim, isso causa medo. Mas é preciso ter coragem. O jovem tem temor disso, dessas consequências, tem medo, do seu ponto de vista? Sim, acredito que tenha medo. E eu sempre fui muito corajoso, né? E aceitei esse desafio com o Murilo. Conhecer o Murilo, por tudo da capacidade do Murilo, vejo nele uma capacidade hoje mais preparado para governar na atividade, é o Murilo, não tem dúvida. E aceitei esse desafio com ele. A minha vida foi movida a desafios, desde muito novo. Tive que trabalhar aos 12 anos para ajudar minha mãe nas despesas em casa. Não tenho vergonha de falar, vendi picolé na rua, no colégio. Quem é meu amigo sabe, nunca tive vergonha. Sempre trabalhei demais.
E a coragem fez parte da minha vida. Eu fui obrigado a ser corajoso para ganhar na vida. Hoje, graças a Deus, tenho a minha família, tenho a minha casa, mas tudo com muita dificuldade e coragem. Pedro, como é que se deu essa composição da sua entrada na política? Porque, geralmente o jovem ele entra para ser candidato a vereador, você já participou de uma composição direto para candidato a vice-prefeito. Como é que se deu essa composição, essa negociação? Porque, desculpe aqui, a gente sempre ouve dizer, o cabeça de chapa, ele sempre vai atrás, às vezes, de um candidato a vice-prefeito que tem, de certa maneira, um certo peso político. Ele tem por detrás dele um grupo, um número de pessoas, um certo destaque político falando na sociedade. O seu caso foi completamente contrário. Você é um jovem que trabalhava, evidentemente, mas com pouca visibilidade política até então. Como é que se deu isso? Como é que foi essa escolha? Então, Vanderson, é mais um motivo para mim de muito orgulho. Eu não pedi para ser candidato em 2016 e nem o Murilo me escolheu. Eu fui eleito por um grupo de pessoas que queriam mudar na atividade. Né? E aí, quando você fala de visibilidade política, eu realmente nunca tive. Se procura uma político pessoa... partidário, falando. Sim, se procura uma pessoa... Nunca foi candidato a nada. Isso, né? que de repente tenha uma articulação política, que tenha uma condição, né, de ter um grupo de pessoas, e eu não. E por isso eu fui escolhido por um grupo. O Murilo apenas aceitou o meu nome. Eu acho que desde 2016, e agora não foi diferente, é o motivo de realmente mudar. Mudar, porque a gente vê que não tem dado certo. Então o que não dá certo você tem que mudar. Então quando há esse grupo político, essa força, você tem que botar na balança. É um grupo que quer mudar na atividade, trabalhar, ou é um grupo que quer cargo político? Porque os candidatos a vice-prefeito na atividade, a cadeira de vice-prefeito na atividade virou uma loteria. Todo mundo quer secretaria em troca, quer grupo político governar depois junto da prefeitura, e com nós não existe isso, mano. Eu fui eleito candidato a vice-prefeito escolhido por um grupo que quer melhoria, que viu em mim essa pessoa para estar ao lado do prefeito, e para mim é motivo de muito orgulho. Orgulho de ter visto um rapaz que foi criado com toda dificuldade estar hoje na majoritária com o Murilo. Você há de convir que houve uma certa desconfiança inicial, né? Mesmo até junto aos companheiros. Que rapaz é esse? Não vai agregar nada. Ele não conhece nada de política. Você acha que esse pré-conceito, nessa segunda caminhada de vocês, ele já se reduziu, já foi dirimido, ele já foi dissolvido por completo? Olha, Wanderson, de coração, até nós isso nunca chegou. Pode ter acontecido, sim, mas até nós isso nunca chegou. Não sei se por uma questão de respeito, sim, claro, mas nunca chegou. Por quê? Eu venho, eu mostro trabalho religioso na igreja, com pessoas que a gente sempre está ajudando uma pessoa ou outra, independente de política. Então isso não chegou até os meus ouvidos. Pelo contrário, inclusive tem muitas casas que nós somos recebidos que às vezes tem aquela consideração por mim e que agrega na majoritária. Pedro, você, por formação, é assistente social, sim, não é isso? Assistente social. Uma vez eleito, que perfil você pretende imprimir nesse cargo de vice-prefeito? Que perfil você acha que você vai de que forma que você acha que vai poder somar, contribuir com um eventual governo? Olha, Wanderson, a minha formação é serviço social, sou assistente social. Eu tenho assim, vou querer ajudar no que for possível. Mas tem algumas bandeiras que a gente acaba tendo que defender, inclusive do serviço da assistência social. Quero somar como profissional. Trabalho também com a questão da pecuária de leite na fazenda. Então, como assistente social, a gente precisa averiguar, fazer um levantamento da vulnerabilidade da cidade, as famílias que precisam dos projetos de natividade, da prefeitura, né? E assim, estar detectando esses problemas como assistente social e atacando. Porque o que a gente vê hoje é o seguinte, o problema existe, nem sempre ele é resolvido.
E como assistente social, a gente precisa levantar essa bandeira. De pegar as necessidades da família, de ver qual a dificuldade que ela está tendo e fazer esse intermédio para poder estar solucionando o problema. A questão social é essa. Se eu tiver que ser usado lá, estou à disposição. Ok. O Pedro, a gente sabe que constitucionalmente o vice acaba não tendo função prática, né? Apenas no caso do impedimento. Não há função, na verdade, administrativa para ele, executiva. Já houve uma conversa entre você e Murilo acerca disso, da sua participação no governo? Já ficou alguma coisa delineada já numa eventual vitória do grupo? Não, Wanderson. Inclusive, a gente não fez isso com ninguém. É do nosso grupo, hoje, primeiro, ganhar a eleição. E depois está montando a equipe. No nosso grupo não há essa venda de cadeiras de secretário, não há essa venda de cadeiras de pessoas que vão estar ali. A única condição que eu impus na época é assim, eu não quero ser mais um. Porque a gente sabe que o vice-prefeito, na maioria das vezes, é jogado de escanteio, briga, tem divergência e acaba sendo jogado de lado. Eu quero ter voz e o Murilo me deu carta branca. Pedro, você vai ser meu braço direito, vou contar com você, você vai ter o seu espaço, porque nós somos um grupo. Nós seremos eleitos juntos e vamos governar juntos. Então não há esse tipo de conversa. No que for preciso, eu estarei à disposição para ajudar aonde ele precisar. Perfeito. O Pedro, você sabe que essa questão de participação de governo talvez um dos grandes motivos, às vezes, de rompimento entre prefeito e vice, e aqui em Natividade parece que há uma tradição negativa nesse sentido, é justamente a participação do vice-prefeito no governo. Começa bem, vamos governar a 4 mãos, vamos fazer juntos, fazer e acontecer. Bem, começa lá a administração propriamente dito e depois começam as rugas, né? Há quem diga, dias conversando com um amigo, ele dizia o seguinte: não há maneira mais fácil de um prefeito e vice romperem do que o prefeito ter função dentro do governo. Começa a ter, na verdade, uma certa diferença. O que te leva a crer que com vocês poderia ser diferente? Wanderson, o motivo dessas brigas que a gente sempre vê é a questão de espaço, é o que eu te disse no início, da venda de cadeiras. A pessoa hoje, para ele ser vice-prefeito, ele quer 2, 3 secretarias, ele quer botar o grupo dele político. Primeiro, eu nunca tive grupo político, eu não vinha da política. Segundo, eu nunca exigi nada, eu fui eleito por um grupo para ser candidato. Então, a chance disso acontecer, eu te falo, é mínima. Porque ele me escuta, eu escuto ele. Quando há divergência de pensamentos, a gente tem um grupo para poder questionar, para poder ver quando eu estou errado. Você tem que aprender também a ceder, né? E com isso eu não vejo problema no Murilo. Digo, a minha candidatura foi resolvida dentro de um grupo, nunca pedi nada, então por aí já começa sem problema. Quando você começa um governo já amarrado, a chance de dar errado é muito grande. Nós vimos isso na última eleição. Uma chapa totalmente oposta, que se uniu para somar forças e a gente viu o resultado que deu. Você acha que é preciso fazer para que isso não aconteça? Wanderson, pensar em atividade. Antes de olhar para mim e o Murilo, antes de olhar para dentro dele, pensar no município, pensar nas pessoas que precisam da gente, pensar no que a gente precisa fazer, trabalhar para a natividade, governar para um grupo, não para um grupo de pessoas do município, não para um grupo seleto, governar para a natividade, para o povo de natividade, não governar para um grupo. Quando você governa com um grupo, aí o ego fala mais alto. Você acha que é vaidade falar mais alto? Com certeza fala. Isso não só no grupo político, como no casamento, em todo o ramo da sociedade. Então tem que ter humildade. Isso, graças a Deus, eu tenho, o Murilo tem, e a gente hoje, a nossa chapa é para trabalhar para a natividade, e não para o Pedro e não para o Murilo. Ok, nós estamos conversando com o candidato a vice-prefeito de Natividade, Pedro Teixeira. Neto, qual é o nosso tempo, por favor, ainda? 6 minutos. Ok. O Pedro está discorrendo sobre vários temas aqui.
Eventualmente, Pedro, que você tenha voz dentro do governo, você acabou citando 2 temas, que você tem uma certa experiência: assistência social e educação. Como é que você... Desculpe, e agricultura, perdão. Onde eu trabalho, exatamente. Né? Como é que você pretenderia... Na verdade, repito, o vice não tem função executiva, mas, dependendo do prefeito, ele acaba sendo um bom conselheiro. Sim. Como é que você pretenderia gerenciar, mesmo que de forma oficiosa isso, ajudar, na verdade, contribuir de forma para tentar melhorar essa situação? Olha, Wanderson, na pecuária de leite, de corte, onde eu trabalho, tudo fica mais fácil, porque é o meio que a gente está, né? Tem uns dados aqui que a média Brasil de leite por vaca hoje é 4,5 litros. Na atividade, em 2008, estava 4,08. Então, assim, abaixo da média. Em 2008, na atividade, tinha 7.700 cabeças de gado. Isso são dados do IBGE, tá, Wanderson? E em 2018, 4.900. Então a gente vê que houve um número considerável da queda. O produtor rural hoje ele não quer ficar na roça, porque ele não tem incentivo, ele não tem estrada, ele não tem máquina. A gente que está trabalhando na roça hoje parece uma coisa de um outro mundo. O produtor conseguiu uma máquina, conseguir um arado para poder arar a sua terra, para fazer o plantio. E isso fez com que as pessoas fossem diminuindo e fossem vendendo seus animais. E eu quero atacar esse problema, Wanderson, porque eu estou no dia a dia, eu sei o que é isso. O produtor rural ele precisa ter condições de trabalho. É preciso que se tenha uma estrada. Porque agora, na época da chuva, a gente está vendo. Tem propriedade que o caminhão de leite não consegue pegar o leite. E o produtor tem prejuízo. Isso tudo vai fazendo com que ele desanime. Na atividade hoje, não se tem um programa de melhoramento genético. Nós, lá na Fazenda Bando, nós trabalhamos há 30 anos com melhoramento genético. Vacas campeãs nacionais, touros campeãs nacionais. Então, a gente precisa atacar o produto. Eu vejo na atividade que a saída é a agricultura. A primeira, a agricultura, a pecuária. E aí você melhorando esse setor, a engrenagem vai começar a rodar e vai funcionar. Perfeito. O Murilo disse que uma das prioridades dele seria a questão da geração de empregos também, né? Sim. Ele trabalha muito em cima dessa questão de rochas ornamentais. Você já pensa um pouquinho diferente ou é apenas um tentando complementar o outro? É um complemento. Eu posso falar com certeza da minha área. E a gente se soma nessa questão de ele pelo pensamento mais administrativo, que é a área dele, né? Financeiro, e eu no que é de competência minha, onde eu trabalho, essa questão da zona rural, do serviço social, apesar de serem áreas muito distintas, mas você lida com o povo. Hoje, mas a gente consegue agregar esses 2 assuntos na geração de emprego. Fazenda que eu trabalho hoje tem mais de 40 funcionários. Perfeito. Então, é geração de emprego. Hoje, se o produtor rural tiver condição de aumentar o leite dele, aumentar o número do gado dele e a produção, ele vai precisar de mais funcionário, vai gerar renda, esse pessoal vai voltar para a zona rural, vai plantar, vai colher, vai plantar o seu milho, vai criar a sua galinha. Você acha que tem retorno isso, Pedro? O retorno do homem por permito rural? Hoje na atividade a gente sabe que a parcela de pessoas que moram na roça é muito pequena. Sim, mas é porque não se tem incentivo, Wanderson. A partir do momento que ele vai para o sítio dele lá, hoje o litro de leite está R$2, R$1,80, R$2. Então, se ele produzir hoje 100, 150 litros de leite, ele ganha muito mais do que ele aqui na rua trabalhando. Por que ele veio para a rua? Porque tirou dele o direito, ele não tinha estrada, ele não tem estrada. Hoje o município da atividade tem estrada agora, porque é período eleitoral. Mas os 3 anos e meio de governo não se tem. Eu te falo porque eu ando todo dia 10 quilômetros de estrada de chão. A última obra que teve foi do governo do estado. Então, por que a pessoa vem embora? Porque ela não consegue chegar em casa o dia que chove. Ela não consegue, o caminhão de leite não consegue chegar na porta do curral do proprietário. E isso tudo foi dificultando. A partir do momento que você dá para ele condições de trabalho e ele vê que aquilo é rentável, ele volta. Ele precisa de incentivo. E o nosso povo de natividade é muito trabalhador, Wanderson.
O povo é trabalhador, o povo quer trabalhar. Só que a gente precisa de incentivo. E hoje, infelizmente, nós não temos. Pedro, não é raro, sobretudo detratores, opositores, dizerem que a dupla Pedro e Murilo estão vendendo ilusão para o povo de Natividade. Estão vendendo sonhos, estão vendendo, na verdade, algo que não é palpável, algo que é, de certa forma, quase que impossível. Como é que você responde a esse tipo de afirmativa? Wanderson, quem nunca teve um sonho na vida? Você um dia sonhou ser jornalista. Sim. E hoje você, graças a Deus, é um excelente profissional. E nós temos o nosso sonho, que é melhorar a qualidade de vida da população de Natividade. Um sonho, a minha esposa, ela é de Laje do Muriaé. Ela tornou-se natividadense. Eu poderia ter ido embora. Eu tive, na época, sou eletromecânico também, formado pelo IFE. Eu tive a oportunidade de emprego em Campos, em Macaé, e não fui. Porque eu quero criar meus filhos aqui. Então, se eu não sonhar com um município mais digno, com um município próspero, para criar os meus filhos, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui, Wanderson, não é sonho, não. Mesmo que fosse. O sonho nosso é mudar a realidade do nosso município. Mas a gente precisa da oportunidade de transformar esse sonho em realidade. Só isso. Ok. Terminou nosso tempo. Pedro, muito agradecido pela sua participação, boa sorte para você. Obrigado, com cabeça de chapa, Murilo, na caminhada de vocês. E 30 segundinhos para você poder se despedir da população, já que nós vamos ouvir na reta final os candidatos a prefeito outra vez. Meus amigos de Natividade, estamos aí há poucos dias das eleições. Eu peço o voto para Murilo Júnior e Pedro Teixeira, nós que sonhamos tanto em ver o nosso município para frente. Nós temos plano de governo, os únicos candidatos que estão deixando de casa em casa o plano de governo, porque é o nosso compromisso com a população de Natividade, é trabalhar. Por isso, no dia 15 de novembro, vote Murilo Júnior e Pedro Teixeira, número 22. Ok, obrigado, Pedro. Meus amigos, muito agradecido, muito obrigado pela audiência de todos vocês, quer seja no rádio ou através das redes sociais. Amanhã, conforme nós já havíamos anunciado, é só esclarecer aqui certos fatos. Agendado o candidato Marco Antônio do Patriota, houve um indeferimento de campanha, só esclarecendo, houve um indeferimento inicial de campanha da dupla, Marco Antônio e Osmarina, em primeira instância. Nós consultamos o cartório eleitoral, dizendo o seguinte, olha, o indeferimento não prejudica a campanha em si. Não há nada que impeça o candidato de continuar a pedir voto, fazer a sua campanha. E existe ainda prazo para que a dupla possa recorrer, razão pela qual nós aguardaremos, estaremos a postos aqui para receber o candidato, o Marco Antônio. Não houve resposta, não houve confirmação ainda por parte do candidato, mas seguindo o que determina a legislação eleitoral, o espaço amanhã vai permanecer aberto, evidentemente, se ele quiser comparecer. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Até já. Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio: Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecom, madeiras e materiais de construção, Digital Net, sua internet